Sejam muito bem-vindos a mais esta videoaula do Codelex. Nesta videoaula de número 10, nós vamos falar sobre importação de arquivos CSV. Lembrando que o Codelex é 100% free. Você pode baixar e utilizá-lo sem restrição. Vamos para o nosso Delphi. Vamos iniciar uma nova aplicação. Primeira coisa que eu faço é sempre iniciar uma aplicação nova, salvá-la na pasta da videoaula para disponibilizar isso para vocês depois. Vamos copiar aqui o caminho para facilitar. Vamos lá, aula 10, nova pasta. Vamos chamar essa pasta de Delphi, pois nós vamos ter também uma pasta Codelex. Muito bem. Ups. Aí está. Salvamos a Unity e vamos salvar o projeto que é feito automaticamente em seguida. Feito isso, ok, está feito. Vamos para o menu do Codelex no Delphi. Vamos abrir o Project Explorer. Ele já está docado aqui para mim. Vamos fazer um novo projeto e vamos chamá-lo de Importa CSV, mas na pasta Codelex. Então voltamos uma pasta aqui. Esse aqui é o meu OneDrive, que está demorando para visualizar a pasta lá. Pronto, agora foi. Vamos chamar aqui imp CSV. Muito bem, projeto novo criado. Nesse exemplo, pessoal, eu vou criar para vocês uma tabela em memória para que a gente possa importar esse arquivo CSV e mostrar os dados depois em um grid. Então, para isso, eu vou precisar de uma tabela em memória. Vou selecionar com o botão direito aqui, administrar data sources. Vou definir um novo data source que vai ser importar memória. Vou dizer que o tipo dele é uma tabela em memória. Eu poderia definir um data source aqui, mas não é o caso. Então, ok. Apenas para fins didáticos, esse database server e essas opções default, Oracle e MS SQL diz respeito a comandos SQL. E conforme a opção do seu banco de dados, nós devemos marcar aqui para que o Codelex gere os comandos SQL da forma correta. Feito isso, eu já tenho um data source disponível no meu projeto. Ele fica exclusivo para esse projeto. E eu vou criar, então, uma tabela. Eu poderia criar essa tabela manualmente, adicionando aqui fields e definindo tipos, tamanhos, tudo mais. Da mesma forma que nós criamos tabelas em banco de dados. Mas, para facilitar, eu vou importar essa tabela. E eu vou importar ela de um arquivo JSON. Vou dizer o nome dessa tabela, usuários, porque dentro desse CSV terão alguns usuários. Eu tenho aqui na minha pasta data a estrutura JSON para isso. Eu vou abrir ela aqui e mostrar para vocês. Ela está aqui. E eu vou copiar então esse arquivo JSON para o meu Delphi. No caso, no meu importar from data source do Codelex, vou clicar em Next, vou selecionar o usuário, que é a tabela que eu acabei de criar, e ele cria para mim então a tabela sem maiores problemas. Clicando duas vezes na tabela, eu consigo ver a estrutura dela que eu teria criado manualmente, certo? Rápido e fácil para criar tabelas. Clico novamente com o direito aqui no importar CSV, adiciono um módulo. Vou dizer que o nome desse módulo é CSV. Módulos são utilizados para separar o projeto de vocês em divisões, como por exemplo, financeiro, caixa, produtos, pedidos, faturamento, seja o que for, a forma que você separa o seu projeto. Vou adicionar então uma nova classe, adicionar um flow class. Essa é a classe que vai administrar o meu CSV, então eu vou chamar ela de CSV. ADM CSV. Se eu salvar aqui e visualizar o código fonte, um preview source code, eu estou fazendo tudo isso clicando com o direito do mouse, tem uma classe em branco sem
nada escrito nela. Próximo passo, vou adicionar um flow. Um flow significa uma procedure ou uma função. Vou defini-la como estática e vou chamar ela de importa CSV file. Ok? Salvo. Clico com o direito novamente, vocês vão perceber que é gerado um fluxo novo com o início e o fim de uma atividade, no caso de um fluxo, onde nós vamos arrastar as atividades aqui. Está um pouco lento devido ao Camtasia. Posso clicar novamente com o direito e fazer um preview do meu source e vocês vão ver que quando eu defino uma função estática, eu quero dizer que ela é uma class procedure ou class function. Feito isso, o que eu preciso então para criar a importação do meu arquivo CSV? Vou criar uma variável, arrasto a atividade variável para o meu fluxo, create variable, está aqui ela. Agora eu tenho 2, né? 2, na verdade, esse 2 são validações que ele está fazendo. Então note que eu tenho duas opções para preencher aqui. Eu não dei o nome e eu não escolhi o tipo dela. Então eu vou dizer que ela se chama, 2 cliques nela, para abrir o meu preview. Ela é do tipo string, que eu vou passar para ele o caminho do meu CSV. Vamos ver se eu ainda tenho memória. Não, não tenho mais. Eu copiei o meu arquivo aqui. Dentro da minha pasta da videoaula 10, nós temos um arquivo user CSV, onde tem username, na verdade, alguns arquivos, alguns registros ali dentro. Eu vou colar aqui, mas como isso precisa ser uma string, eu vou usar essa opção aqui, que é stringify, para colocar as aspas no início e no fim. Nome da variável, path CSV file, é o caminho do meu arquivo CSV. Na verdade, é o nome do arquivo de retorno, né? Se vocês visualizarem aqui, estou abrindo novamente, result return value. Se olharmos dentro do meu código que ele gerou até agora, nós podemos ver que preview source code, ele está declarando uma variável e inicializando ela com o conteúdo, no caso, o path. Próximo passo, importar o arquivo CSV. Volto para cá, arrasto uma atividade de importar CSV, que está dentro do import e export activity. 2 cliques nele. A primeira coisa que ele me pede aqui é para onde eu quero importar. Eu vou dizer que eu quero importar para a tabela de memória criada agora. E também vou dizer da onde vem. Nesse caso aqui é a minha variável. Poderia ter sido um parâmetro, poderia, mas vamos utilizar a variável nesse exemplo. Feito isso, a minha estrutura está pronta. Se eu visualizar aqui como está o meu código nesse momento, vocês vão perceber que eu tenho muito mais código definido, já é uma classe bem mais completa, com uma função bem grande. Notem que ele cria para mim todos os recursos de validação, ele vai fazer um loop usando for in, então ele cria, libera a memória, faz tudo o que é necessário para pegar o conteúdo do meu arquivo CSV e gravar na minha entidade. Pronto, até aqui eu quero mudar isso, eu quero dizer que essa função, que nesse caso específico até então é uma procedure, eu quero que ele seja o retorno desse fluxo, ou seja, ele vai se transformar em um function. Notem que ele já reescreveu a minha função com o retorno iCallDeLexList, o tipo do meu mapeamento, que é o usuário, né? Salvo aqui. Importante citar que quando eu faço tabelas em memória ou quando eu importo tabelas do banco de dados, se nós gerarmos o código-fonte aqui, teoricamente ele gera automático cada vez que eu faço o build, mas eu também tenho a opção de fazer isso manual. Eu posso acessar a pasta onde está sendo salvo os arquivos do meu projeto Codelex e visualizar a estrutura de units que ele já desenvolveu para mim lá. Então, dentro do meu importa CSV, que é o nome do meu projeto, eu tenho o data source, e esse data source eu tenho aqui uma classe
MyUnity, na verdade, que eu vou visualizar aqui com o Notepad para facilitar, aonde nós vamos ver aqui toda a estrutura que ele criou da minha entidade. Então, o que ele fez? Ele criou interfaces e classes, e ele mapeou para mim todos os campos da minha classe para que essa interface possa receber os valores e manipular. Então, eu tenho a declaração da interface, eu tenho a utilização, todos os métodos prontos, tudo isso feito automaticamente pelo Codelex. Ok? Apenas para fins didáticos, para vocês entenderem. A parte do meu fluxo no Codelex está pronta. Então agora eu vou aqui para a minha Unity do Delphi. Vamos salvar tudo isso aqui para não perder. Vamos fazer um build para ter certeza que está tudo certinho. Se eu tiver algum erro na minha Unity do Codelex por ter arrastado algo errado no meu fluxo, já daria erro. E eu vou adicionar então aqui um dbGrid, um data source. E para que eu possa mostrar os dados que vêm do meu fluxo, eu vou utilizar um componente Codelex Project e um componente Codelex Dataset. Muito bem, agora vamos organizar a minha tela. Mais um componente apenas, vou adicionar também um botão. Vocês já vão entender por quê. Muito bem. Primeiro passo, vou jogar esse dbGrid aqui para cima. Vou alinhar ele ao top para ficar mais fácil de visualizarmos os dados importados. Então, vamos selecionar aqui, alinhar ao top. Pronto. E o que eu preciso fazer agora? Vamos separar os meus componentes para ficar melhor a visualização. Eu tenho o Codelex Dataset, o Codelex Project e o meu Data Source, que vai ser ligado ao dataset. Então vamos começar as ligações. No meu data source, obviamente, 2 cliques em dataset, ele já vai ligar o primeiro dataset que ele encontrar, que é o meu Codelex Dataset. No meu dbGrid, 2 cliques em data source e ele já vai pegar o primeiro data source que ele encontrar. Fica fácil para nós, porque é o único, está ligado também. Agora, aqui no meu Codelex Dataset, eu preciso dizer qual é o meu componente de projeto. Posso dar 2 cliques também, ele vai linkar para mim ao meu Codelex Project. E dentro do meu Codelex Project, eu preciso dizer qual é o projeto. Então, no meu caso aqui, ó, imp.csv. Vamos clicar aqui, ele vai mostrar uma lista na ordem de criação dos projetos no Codelex. Vamos ver que tem várias coisas já testadas e apresentadas em vários eventos. Exemplos de teste e tudo mais, imp.csv, seleciono esse cara e essa parte está pronta. Volto aqui para o meu botão, poderia clicar já em importar, mas na verdade o que eu vou fazer é um pouquinho diferente no botão. Eu vou fazer depois com que ele apenas abra o meu dataset. Antes disso, eu vou associar o meu Codelex Dataset a um fluxo, né? E esse fluxo, nesse caso, é o importa CSV file. Então vamos lá, eu vou clicar com o botão direito aqui e vou dizer load from fluxo. Eu poderia fazer isso aqui ou eu poderia fazer aqui na minha propriedade flow, mas vamos fazer por aqui mesmo. Ele me pede qual é o fluxo, obviamente ele mostraria todos que eu tenho aqui, nesse caso somente o importa CSV file está associado. O que ele faz? Ele cria, deixa eu fazer de novo aqui. Ele cria para nós uma função. Por algum motivo, às vezes ele coloca ali no lugar errado. Deixa eu fazer de novo. Ele pegou exatamente onde estava o cursor do meu mouse e não criou no próximo local. Seleciona o fluxo e agora sim. Agora ele vai fazer certinho e lá está.
Então, ele criou um novo método que eu vou chamar, que ele chama automaticamente de load from flow, que é uma função. Adicionou aqui os comandos que ele precisa. Notem que ele está criando uma lista, que já recebe o arquivo e está carregando para o meu Codex dataset. O que eu preciso fazer no meu botão, então, é dar um Codex dataset.open. Opa, seu project. Codex dataset.open. E mais uma coisa que eu preciso fazer. Por isso que é importante nós trabalharmos com os vídeos. Eu preciso adicionar uma diretiva para dizer para o meu Delphi que eu estou trabalhando com links entre classes e interfaces. Então, é uma diretiva que a gente adiciona em qualquer parte do projeto, na inicialização. Nesse caso, eu vou colocar lá em View Project no início do projeto. Vamos ver aqui. Se eu rodar assim, e eu vou rodar para mostrar para vocês o erro que ele vai me dar. Vamos rodar aqui. Eu dei um F12. Vamos rodar e eu vou receber um erro na hora que eu clicar no meu botão aqui para importar os dados. Ele está dizendo, ó, strong link type zom. Eu preciso adicionar essa diretiva. Então eu vou copiar aqui. Poderia ter deixado essa diretiva em algum arquivo para copiar e colar, mas vamos fazer da moda antiga, certo? Copiei esse cara. Vou gravar aqui o querido da função de copiar do Windows não abriu janelinha para mim, então eu gravei ali. Vou dar um OK, vou fechar isso, vou vir em Project View Source. Todas essas informações estão documentadas no nosso site, tá? Para que vocês não fiquem sofrendo quando o erro acontecer. E eu poderia ter deixado isso configurado, mas não seria justo, né? Porque tudo funcionaria maravilhosamente bem, sendo que tem um passo aqui que vocês não viram. Então, strong link types. Depois vocês podem pesquisar. No site da Embarcadero tem um docwiki falando disso, e eu tenho que dizer que ele recebe ON. Então eu estou ligando o strong link types. Build nesse cara, deve compilar sem problemas, e nós vamos então rodar o projeto e ver se está tudo certo. Ele deve carregar o conteúdo que está no meu CSV file e mostrar no meu dbgrid. Vamos testar. Sem debug, rodo e está lá. Então ele trouxe todos os registros do meu CSV para um dataset em memória. Poderia ter feito isso em um banco de dados? Poderia, qualquer tabela. Nesse caso, a única coisa diferente seria que após o meu importa CSV file aqui no meu fluxo, eu teria uma outra atividade que seria o save object. Que daí eu digo, olha, importa e persiste, certo? Farei isso num próximo exemplo para que vocês possam visualizar. Por hora era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.